Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Irmão tem por título Obediência. O universo é toda uma sinfonia de obediência garantindo os objetivos da evolução. Obedece o Sol aos princípios do grupo estelar que se ajusta, obedece a Terra às leis em que se equilibra, obedece a árvore na provisão do celeiro, obedece a fonte nas tarefas do reconforto, obedece a nuvem no firmamento, obedece o verme no subsolo. O Supremo Senhor concedeu ao homem a flama da razão para o concurso consciente na sua obra divina, não para o abuso da liberdade. Ninguém perca tempo rogando orientação aos próprios passos no mundo. Da esfera superior, culminando no Evangelho do Cristo em todos os templos, fluem ensinamentos e avisos, advertências e instruções, mensagens e apelos, relacionando os artigos da fé, concitando-nos todos ao bem eterno. Falta-nos simplesmente a necessária disposição à obediência incansável, de cujo exercício decorrerá nossa própria integração na máquina do progresso em ascensão para a verdadeira felicidade. Muita vez há quem se desmande no desespero e na injúria à frente da irresponsabilidade, como se escárnio e blasfêmia fosse remédio para a cura do mal. Todavia, o cristão fiel sabe que foi chamado para aprender e servir, e por isso mesmo é companheiro das vítimas da sombra sem a ela render-se. E amando e ajudando sem repousar, converte-se em refletor cristalino do Mestre que procuramos, cuja glória na obediência perfeita é todo um poema de amor, da simplicidade da manjedoura aos sofrimentos da cruz. Sabe que fazendo a leitura aqui agora desse texto, eu me lembrei que Chico Xavier foi convidado a participar de 2 programas Pinga-Fogo no início da década de 70, final da década de 60. Um em 1970 e outro em 1971, se não me engano. E no segundo programa, a gente lembrando que o programa Pinga-Fogo era um programa da TV Tupi que só tratava de assuntos políticos durante o governo militar, e esses 2 programas foram gravados sob a égide do AI-5, do Ato Institucional número 5, que foi a fase mais dura, mais complicada daquele governo militar que durou pouco mais de 20 anos. E o que acontece? Tem um momento no Pinga-Fogo 2 que o Chico Xavier é colocado na parede com uma pergunta que foi feita assim: o que a espiritualidade tem a dizer sobre a situação do Brasil naquele momento? E quando eu estava assistindo, na primeira vez, o que me chamou a atenção foi que logo depois que faz a pergunta, ele mostra as pessoas que estão assistindo, e na primeira fileira tinha alguns agentes do governo militar ali naquela primeira fileira, do doicode, daquela coisa que existia na época. E aí o que acontece? A primeira coisa eu fiquei, gente, o que o Chico ia passar ali naquele momento era semelhante ao que passou, fazendo uma comparação aqui um pouco grosseira, né, mas o que passou Jesus quando foi perguntado para ele sobre o tributo. A gente paga o tributo ou não paga? Se ele dissesse que era para pagar, ia contrariar os judeus. Se dissesse que não era para pagar, ia contrariar os romanos. Então era uma coisa assim, uma pegadinha mesmo sem saída. E Jesus, entendendo naquele momento, falou: olha, o que tem na moeda aí mesmo? É César? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E com uma inteligência extraordinária, muito além da nossa capacidade, admirável para qualquer um que pegue o texto para ler de maneira imparcial, né? Ele consegue sair daquela situação. E o Chico Xavier? O que acontece com o Chico Xavier? Quem tiver a curiosidade de botar aí depois no YouTube para assistir, depois que é feita a pergunta para ele, quando ele começa a responder, ele é orientado no primeiro momento a falar sobre a oração. Então parece que ele está se esquivando da resposta, porque ele vai levar uns 3, 4 minutos falando sobre a importância da oração. Aí quando ele começa a responder, ele fala assim: sem nenhuma bajulação da nossa parte, nós vamos dizer que a situação do Brasil hoje é das mais respeitadas, segundo os nossos amigos do plano espiritual. Por quê? Aí ele, em primeiro lugar, parece que ele está contrariando os jovens da época, aqueles que estavam sendo censurados, perseguidos, porque ele fala assim, né? Estamos sobre a égide do governo militar
e o governo militar está prezando pela disciplina. E ele fala, tudo no universo tem disciplina. Um planeta, para estar em órbita de uma estrela, tem disciplina. Essa estrela, para estar integrando a galáxia, tem disciplina. O movimento dos astros, todos têm disciplina. O Emmanuel começa a falar aqui para a gente nessa lição, ele fala, obedece o Sol aos princípios do grupo estelar, a Terra às leis que se equilibram, a árvore a provisão do celeiro, a fonte, a nuvem, tudo tem uma disciplina. E logo em seguida, ele fala assim, então vamos apoiar os nossos governantes para que eles também possam respeitar a nossa liberdade de expressão. Quer dizer, ele acabou se posicionando tanto de um lado como do outro, pegando os dois lados, falando, ó, a gente precisa de apoio, ainda usou um argumento também, que depois vocês assistam lá, que eu achei muito interessante. Ele fala assim, que pelo menos naquele momento, a gente começava a viver o terror das drogas químicas e dessa dependência química toda, que depois viria para cá e que traz os problemas que a gente já conhece na nossa sociedade. Mas naquele momento, a gente estava vivendo o movimento hippie dos Estados Unidos e estava começando a chegar aos poucos. As pessoas ainda não tinham acesso fácil àquelas drogas, o LSD e aquelas drogas todas da época. Então o Chico fala, pelo menos essa disciplina está evitando que essas drogas cheguem até a gente e provoquem maiores danos na nossa sociedade. Enfim, é uma resposta espetacular para a gente estudar em todos os tempos e também para a gente se preparar, porque a qualquer momento a gente pode também ser submetido a um desses testes em que você fica assim, estão fazendo a pergunta de propósito, se eu responder de uma maneira, vou contrariar um lado, porque se ele fala contrário aos militares, o Chico poderia sair dali preso. E dependendo da resposta que ele desse também, ele poderia ser criticado para toda a posteridade pela geração que estava sendo massacrada também pela perseguição da época. Mas aí voltando para cá, aí o Emmanuel, ele aproveita isso para dizer para a gente, olha, o Supremo Senhor, ele não concedeu ao homem essa flama da razão, né, por acaso, não é para ter o concurso consciente na sua obra divina, mas para isso a gente também precisa ter disciplina, a gente precisa também ter a obediência. A obediência ao quê? Ele vem falar da esfera superior, culminando no Evangelho, em todos os tempos. Você vai encontrar ensinamentos, avisos, advertências, relacionando os artigos da lei. O que faz? Só chama a gente para o bem eterno, para a gente aprender a amar e respeitar. É esse que é o chamamento. Aí ele fala, o que está faltando na gente é a necessária disposição, uma obediência incansável de entender, o meu fardo é suave, meu jugo é leve. O que ele consiste? Apenas em amar ao próximo. Então, uma frase aqui que emociona a gente. Emociona a gente. Essa frase que é a principal para a gente, é o penúltimo parágrafo da lição de hoje. Todavia, o cristão fiel sabe que foi chamado para aprender e servir, e por isso mesmo é companheiro das vítimas da sombra sem a ela render-se. Olha que frase espetacular, gente. Não sei se vocês estão conseguindo alcançar aqui. A hora que a gente compreender e deixar o Cristo entrar na gente de verdade, a gente vai falar o seguinte, né? Eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. E assim como Cristo, eu vou começar a procurar, sim, os guetos, os lugares de devassidão, os lugares de vícios e até as pessoas que estão muito próximas de nós vivendo essa realidade, mas sem a ela se render, apenas para ser aquele instrumento de sustentação, de orientação e saber que você não vai fazer milagre de uma hora para outra, não. Não existe isso. Mas você vai estar jogando sementes, que lá na frente, quando a primeira semente se tornar o broto, começar a nascer aquela plantinha, você vai olhar para trás e falar, quem lançou a semente foi você, que teve paciência e teve disposição, entrou naquele cenário, não se deixou contaminar por aquele cenário, e ali você foi um trabalhador de verdade do Cristo. Que enquanto a gente fica se enclausurando, fugindo dos problemas do mundo, buscando uma paz que é fictícia, na verdade, a gente não está sendo cristão de verdade. Fica aí a lição do Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.